As pernas tremem, endurecem, como se fossem prisioneiras invisíveis. A dor chega de surpresa, rasga o silêncio da noite e obriga o corpo a acordar. Quem já sentiu uma cãibra profunda sabe, parece que o músculo esqueceu como viver em paz. E não é apenas desconforto passageiro. É um aviso. Um sinal de que algo maior está acontecendo por dentro. A cada contração repentina, nasce o medo. O medo de caminhar na rua e sentir o corpo falhar. O medo de perder equilíbrio ao subir um simples degrau. O medo de depender de alguém para chegar até o banheiro. Pequenas dores escondem grandes riscos, e o que parecia comum pode transformar a rotina em ameaça. Mas há uma chave escondida nesse enigma. 3 escolhas simples, escondidas no prato de cada dia, podem decidir se suas pernas se tornam frágeis ou firmes, presas ou livres. É como se o corpo fosse uma ponte. Com a base enfraquecida, qualquer vento a derruba. Com os pilares certos, atravessa tempestades sem ceder. Quantas vezes você aceitou a dor como normal da idade? E se não fosse bem assim? E se a vitalidade que parece distante estivesse, na verdade, ao alcance das mãos? Um segredo silencioso separa a noite mal dormida da manhã em que o corpo desperta leve, pronto para sustentar seus passos com dignidade. Hoje, esse segredo começa a se revelar. Você já percebeu como a dor não chega sozinha? Ela traz consigo a sombra da insegurança. Basta uma única noite interrompida por cãibras para que, na manhã seguinte, o corpo caminhe com receio. O passo que antes parecia firme agora hesita, como se o chão fosse feito de vidro prestes a se quebrar. Cada movimento carrega a lembrança da dor, como uma marca invisível que acompanha o andar. O corpo guarda memórias. Não apenas da infância ou da juventude, mas também das falhas que insistem em se repetir. As pernas que se contraem sem aviso são como uma porta que rende no meio da madrugada, um alerta de que algo está fora de equilíbrio. E quando essa porta rende muitas vezes, começamos a acreditar que a casa inteira está condenada. É assim que muitos se sentem, como se o envelhecer fosse um processo de inevitável ruína. Mas e se não fosse assim? Imagine por um instante olhar para as próprias pernas como raízes. Raízes que sustentam o tronco da vida. Quando fortes, nada abala. Quando frágeis, até o vento leve se torna ameaça. A cada cãibra, o corpo parece gritar que a seiva não está fluindo como deveria. É um chamado silencioso, pedindo atenção, cuidado, transformação. Há quem aceite esse chamado como sentença, mas também há quem o enxergue como oportunidade. São essas pessoas que descobrem que dentro da dor existe um convite, olhar para dentro, investigar o que realmente alimenta ou enfraquece o corpo. E é por isso que tantas pessoas escolhem permanecer aqui, acompanhando cada revelação, porque sentem que algo maior as trouxe até esse ponto. Pense nas noites em que você se levanta de sobressalto, massageando a perna, tentando soltar um músculo preso. O quarto escuro, o silêncio cortado apenas pela respiração acelerada. Agora, veja-se caminhando ao amanhecer, sem dor, sem medo, com passos firmes. É possível. A transição entre um cenário e outro não está distante, mas exige a chave certa. E essa chave, ainda escondida, começa a se mover lentamente em sua direção. E quando o corpo insiste em avisar, o que acontece dentro da mente? Não é apenas a dor que aperta o músculo. É a dúvida que se infiltra em silêncio. Você começa a se perguntar se conseguirá atravessar a rua sem sentir aquela fisgada traiçoeira, se terá forças para subir as escadas até o quarto, se poderá confiar nas próprias pernas diante de um imprevisto. Cada pergunta é como uma sombra que cresce, alongando-se sobre os dias que deveriam ser simples e leves. As cãibras não são apenas cãibras. Elas carregam consigo a ameaça de um futuro onde a independência se desfaz pouco a pouco. O que começa como uma contração breve pode se transformar em medo de caminhar, em receio de sair de casa, em isolamento. A dor física abre espaço para um labirinto emocional, onde cada corredor leva a uma nova incerteza. E é nesse labirinto que muitos se perdem, acreditando que não há saída. Imagine o contraste. De um lado, a noite interrompida, a respiração ofegante, a mão apertando a perna como se fosse possível arrancar a dor com a força dos dedos. Do outro, o amanhecer em que o corpo desperta sem peso, e a caminhada até a cozinha é quase uma oração silenciosa de gratidão. Luz e sombra, medo e esperança, convivendo dentro do mesmo coração. É nesse espaço de contraste que a vida se decide. O músculo que se fecha em espasmo não apenas paralisa a perna, mas abre a mente para a consciência de que algo precisa mudar. Como se cada contração fosse um toque insistente na porta, lembrando que o tempo não espera. Ou você ouve esse chamado, ou a rotina se encarrega de transformar pequenos sinais em grandes obstáculos.
E há um detalhe oculto, quase invisível, que muitos ignoram. Um fator escondido que alimenta a repetição desse ciclo, noite após noite, até que se torne uma prisão. Esse detalhe, ainda escondido na escuridão, é o que separa quem continua vivendo com medo de quem desperta para a liberdade do próprio corpo. E ele está prestes a ser revelado. Há um instante em que a dor não se limita mais ao corpo, mas atravessa as camadas invisíveis da vida cotidiana. Você se vê parado diante de uma escada simples, hesitando como se fosse uma montanha. O coração bate mais rápido, não pela subida, mas pelo receio de que a qualquer momento a perna falhe. É nesses instantes que o medo se infiltra em detalhes pequenos, o tapete da sala, a calçada irregular, até o ato de se levantar da poltrona preferida. A casa, que antes parecia refúgio, pode se transformar em território cheio de armadilhas. E, no entanto, há também aqueles minutos em que o corpo parece esquecer a fragilidade e tudo flui com naturalidade. A luz da manhã atravessa a janela, toca o rosto, e você caminha alguns passos sem dor, sentindo por um breve momento que ainda existe liberdade dentro de si. Esses contrastes são como ondas, às vezes violentas, às vezes suaves, lembrando que a vida não é feita apenas de limites, mas também de espaços onde é possível respirar. A mente registra cada um desses momentos. O silêncio pesado da madrugada, interrompida por uma contração repentina. A sensação de alívio ao conseguir se mover de novo. O medo de depender. A esperança de ainda ser capaz. É nesse vai e vem que nasce uma verdade sutil. O corpo fala, e quando fala, não pede apenas cuidados físicos, mas atenção integral, carinho, um olhar mais profundo. É nesse ponto que muitos sentem o impulso de apoiar essa jornada, deixando um sinal silencioso de que a mensagem os tocou, quase como se fosse uma forma de reconhecer: sim, eu também sinto isso, e preciso continuar escutando. Porque dentro dessa experiência compartilhada, surge uma espécie de comunhão invisível, uma sensação de que ninguém precisa enfrentar sozinho o peso do que parece inevitável. E ainda assim, há algo escondido nas entrelinhas dessa experiência, algo que não se mostra de imediato. Uma presença oculta, quase imperceptível, que continua a alimentar tanto a dor quanto a esperança. E é essa presença que começa a se revelar, lentamente, nas próximas batidas do coração. Há um momento em que o corpo já não fala apenas através da dor, mas através do silêncio que ela deixa depois de passar. É como se a ausência repentina do espasmo fosse apenas uma trégua, e não uma vitória. O músculo relaxa, mas a memória da contração permanece ali, latejando nas lembranças. E esse eco silencioso pode ser até mais pesado do que o instante da própria dor. É como viver em uma casa onde a luz falha constantemente. Mesmo quando a lâmpada se acende, você caminha com receio de que a escuridão volte sem aviso. Cada passo dado após uma crise carrega um peso invisível. A confiança no próprio corpo vai se esfarelando devagar, como areia que escorre entre os dedos. E nessa desconfiança, nasce um dilema profundo: confiar e seguir adiante, ou limitar-se e aceitar a prisão imposta por aquilo que parece inevitável. É nesse espaço de tensão que muitos descobrem uma verdade dura. A perda da liberdade começa muito antes da incapacidade real. Começa no medo. Mas há também o outro lado da mesma moeda. Porque, ainda que a dor tenha força de prisão, a esperança tem a leveza da chave. É como caminhar num corredor escuro e, de repente, perceber uma fresta de luz ao fundo. Por menor que seja, essa claridade muda tudo. O coração se aquece, os ombros se soltam, e surge a certeza de que existe algo esperando ser encontrado. O contraste entre o peso da incerteza e a possibilidade de renovação é o que mantém a chama acesa dentro de quem resiste. É nesse ponto que a vida deixa de ser apenas uma sucessão de dias e noites interrompidas pela dor, e passa a se tornar uma jornada de descoberta. Porque se existe sombra, é sinal de que a luz está próxima. E é justamente nesse limite, entre o medo que paralisa e a esperança que convida a seguir, que se esconde uma revelação ainda maior. Algo que não se mostra de imediato, mas que está prestes a emergir, como um segredo guardado pelo próprio corpo, esperando o instante certo para se revelar. O corpo, às vezes, parece viver nesse fio tênue entre a queda e o voo. Uma perna que falha no instante em que mais se precisa dela pode significar muito mais do que alguns segundos de dor. Pode ser o estalo de um medo antigo, o receio de não conseguir se sustentar diante do mundo, de perder a própria autonomia. Mas basta um dia em que o corpo responde com firmeza, em que os passos fluem sem obstáculos, para que uma esperança suave volte a se acender. É como se dentro da mesma pele habitassem duas versões de você, uma prisioneira da fragilidade, outra guardiã da força que ainda insiste em resistir. Essa dualidade se revela em pequenos detalhes. O copo de água que você segura com firmeza pela manhã é sinal de conquista. Mas o tropeço inesperado,
a contração repentina durante a noite, lembram que a linha entre equilíbrio e instabilidade é fina como vidro. Cada gesto, por menor que seja, carrega a memória de ambas as realidades. É como caminhar em uma estrada iluminada por um sol tímido, onde a sombra das árvores cobre o caminho em intervalos. Luz e escuridão se revezam, e cabe a você manter o olhar fixo no horizonte, mesmo quando os pés hesitam. O mais curioso é que esse jogo de forças não se limita ao corpo. Ele alcança também a mente e o coração. O medo de perder a vitalidade se mistura com o desejo de continuar vivendo intensamente. É um embate silencioso que acontece a cada amanhecer, quando você se levanta da cama e decide se vai se entregar à limitação ou desafiar a incerteza. E é nessa escolha diária, quase invisível, que se constrói o destino de quem segue. O coração sabe que existe algo além desse conflito. Uma presença que paira sobre cada dor, cada pausa, cada retorno. Algo que ainda não se revelou por completo, mas que se insinua nos momentos em que o corpo, mesmo frágil, encontra forças para se reerguer. Como se houvesse uma verdade escondida atrás da cortina da dor, esperando o instante em que você se permitirá enxergar. A respiração fica suspensa nesse limiar, porque a revelação maior ainda não mostrou seu rosto. Cada escolha feita até aqui começa a deixar marcas, ainda que discretas. O corpo, antes tomado pelo receio, começa a ensaiar passos mais firmes. O coração, que carregava o peso do medo, passa a experimentar intervalos de confiança. Não é uma transformação imediata, mas um processo silencioso, como uma semente que se rompe sob a terra antes de aparecer à superfície. A cada noite menos interrompida, a cada manhã em que a perna responde sem falhar, cresce a percepção de que algo está mudando, mesmo que de forma quase imperceptível. Visualize-se caminhando em uma estrada de pedra, onde antes cada passo parecia instável. Agora, alguns trechos oferecem apoio sólido, e em outros ainda existe o risco de escorregar. O contraste entre segurança e instabilidade faz parte do aprendizado. É nesse movimento que se descobre a força da perseverança, quando o esforço não é apenas suportar a dor, mas manter-se em busca de uma vida que ainda guarda conquistas. O impacto dessa busca não fica restrito ao corpo. Ele alcança também a maneira como você olha para o mundo. De repente, pequenas vitórias começam a se acumular. A noite em que não houve cãibra, a manhã em que os passos foram mais leves, o instante em que o medo cedeu lugar à esperança. São sinais que funcionam como respostas, como se o universo estivesse devolvendo a cada gesto de cuidado uma promessa de continuidade. E, ao mesmo tempo, permanece a tensão. Porque o corpo ainda guarda segredos, e a cada melhora surge a dúvida: será que essa mudança é duradoura ou apenas um sopro passageiro? Essa pergunta não é fraqueza, é parte do processo. É nesse espaço de incerteza que nascem os insights mais profundos, aqueles que nos obrigam a refletir sobre o que realmente sustenta a vitalidade. Muitos, ao chegar nesse ponto, sentem vontade de compartilhar o que vivem, de comentar o que perceberam em si mesmos, como se ao colocar em palavras essa reflexão, a jornada se tornasse ainda mais real. E é exatamente nesse território de avanços e dúvidas que uma revelação maior começa a se aproximar, ainda envolta em silêncio, pronta para surgir quando o olhar estiver atento o suficiente para reconhecê-la. À medida que os sinais de mudança se acumulam, cresce também a consciência de que cada vitória é frágil, como uma chama acesa em meio ao vento. A noite em que o corpo descansa sem interrupções traz consigo uma alegria quase infantil, mas basta uma única contração inesperada para que o medo volte a se insinuar. É nesse vai e vem que a jornada se revela mais complexa. Não se trata apenas de vencer a dor, mas de aprender a caminhar lado a lado com ela, reconhecendo seus recados sem se deixar dominar. Imagine-se atravessando uma ponte suspensa. A cada passo, o madeiro rende, e você sente o abismo debaixo dos pés. O coração dispara, mas os olhos permanecem fixos no outro lado. Há vento, há riscos, mas também há a promessa de chegar a um lugar mais firme. Assim é o caminho entre o desconforto e a esperança, uma travessia feita de confiança em passos que ainda hesitam. O progresso, embora real, não elimina os desafios. Pelo contrário, faz com que cada obstáculo se torne mais visível, mais nítido. A mente começa a questionar se o esforço será suficiente, se as pequenas conquistas terão força para sustentar uma mudança duradoura. E, ao mesmo tempo, a mesma mente vislumbra a imagem de um futuro diferente, em que a vitalidade não é apenas lembrança, mas presença viva. É um contraste constante, uma dança entre o peso da dúvida e a leveza da esperança. Essas tensões moldam não só o corpo, mas também o olhar com que se enxerga a vida. A cada desafio superado, nasce uma centelha de clareza, como se o véu da incerteza se levantasse por alguns instantes. Mas quando a sombra volta, ela parece ainda mais densa, ainda mais exigente.
É nesse ciclo que a transformação se fortalece, na capacidade de resistir à escuridão sem perder de vista a luz que, mesmo distante, continua a brilhar. E no silêncio entre um passo e outro, há a sensação de que algo maior se prepara para emergir. Uma verdade ainda encoberta, mas tão próxima que já se faz sentir no ar, como presságio de uma revelação que mudará a forma de compreender não apenas a dor, mas também a própria vida. Há um instante em que o progresso começa a se revelar não apenas nos gestos do corpo, mas no modo como a alma observa cada detalhe da vida. O músculo que responde com firmeza em uma manhã comum parece carregar mais do que simples força. Traz a lembrança de que ainda existe futuro, ainda existe espaço para conquistas. No entanto, essa mesma lembrança carrega também o medo de perder de novo, como se cada vitória viesse acompanhada da sombra da dúvida. A mente se transforma em palco de um teatro silencioso. De um lado, a confiança que cresce como chama que insiste em arder, mesmo diante do vento. Do outro, a suspeita de que tudo pode ser passageiro, como se a chama fosse apenas um reflexo, prestes a se apagar. Essa dualidade cria uma tensão invisível, mas constante, que acompanha cada passo, cada respiração. Imagine uma janela aberta em meio à madrugada. Do lado de fora, a escuridão parece infinita. Mas, ao longe, uma única estrela brilha, pequena, quase tímida, mas suficiente para lembrar que o céu ainda guarda luz. É assim que o corpo, mesmo em seus momentos de fragilidade, continua a oferecer sinais de que não está em ruína total, mas em processo de reconstrução. Cada pequena conquista, porém, exige vigilância. A confiança não pode se tornar descuido, porque o desafio retorna nos momentos mais inesperados. Um músculo que se contrai de repente, uma noite interrompida, e a sensação de vulnerabilidade volta com força redobrada. E, ainda assim, é nesse vai e vem que se constrói a consciência mais profunda. Não é a ausência de dor que define a vitória, mas a coragem de atravessar a sombra sem perder de vista a luz. Esse equilíbrio delicado, quase invisível, molda não apenas o corpo, mas a forma de sentir a própria existência. A cada oscilação entre firmeza e fragilidade, desenha-se um mapa interior que revela muito mais do que músculos e ossos, mostra a essência daquilo que sustenta a vida. E dentro desse mapa, há um ponto ainda encoberto, um segredo que pulsa no silêncio, aguardando o momento certo para se revelar. E então, depois de tantas idas e vindas entre dor e alívio, medo e esperança, surge algo diferente. Não é mais apenas sobre o músculo que se contrai ou relaxa. É sobre a consciência de que cada instante vivenciado moldou algo novo dentro de você. O corpo, antes visto como um campo de batalha, agora se revela como um território sagrado de aprendizado. Cada contração foi um mestre severo. Cada passo firme, um presente precioso. E nesse equilíbrio de forças, você começa a perceber que a verdadeira transformação não se encontra apenas no fim da dor, mas no despertar que ela provoca. Imagine-se caminhando em uma manhã clara. O sol toca suavemente seu rosto, e o vento fresco envolve sua pele como um abraço discreto. As pernas, antes frágeis, sustentam com firmeza o peso da sua história. Há uma dignidade em cada passo, uma sensação de que não se trata apenas de andar, mas de honrar o caminho percorrido. O que antes era medo agora se transforma em reverência pela própria vida. É como se o corpo, em sua linguagem silenciosa, tivesse finalmente revelado o segredo. A força não está apenas nos músculos, mas na coragem de seguir mesmo quando tudo parece incerto. Esse é o ponto em que reflexão se torna ação, em que aprendizado se transforma em surpresa. Porque o que parecia apenas dor revelou ser também um chamado para despertar, para viver com mais consciência, para não aceitar a sombra como destino, mas como parte do contraste que dá valor à luz. E ao perceber isso, algo se abre dentro de você, um espaço de pertencimento, de clareza, de renovação. É por isso que tantos deixam um gesto silencioso de reconhecimento, seja comentando suas próprias descobertas ou apoiando este espaço com um sinal de presença. Porque não é apenas uma mensagem, é uma partilha. Uma jornada que só faz sentido quando ecoa no coração de muitos. Ao curtir, ao comentar, ao se inscrever, você não apenas acompanha, mas se torna parte dessa transformação viva, levando consigo a luz que encontrou aqui. E quando a última palavra se apaga, o que permanece é essa certeza suave. Você não passou por acaso por este caminho. Foi um privilégio estar presente, testemunhar cada revelação, sentir que a vida ainda se renova, mesmo quando parecia estar se fechando. Leve isso consigo como um tesouro, porque este momento é mais do que aprendizado. É renascimento.